Olá, estão com mais um podcast Get Connection de empreendedorismo, direito e inovação. Hoje aqui o episódio Oportunidades de Estratégias e Mercados de Investimentos com Eduardo Barreto. Eduardo Barreto é investidor profissional, especialista em investimentos, Ambid, credenciado CVM, MBA em finanças, investimento e banco pela PUC, sócio da IFIM Capital. Eduardo hoje é consultor de investimento multifamiliar e tem mais de $500 milhão hoje estudando gestão. Meio bilhão de reais de investimento no Brasil. Eduardo, vamos dizer, o que tu levou essa carreira profissional, essa trajetória, como se tornou aí sócio da IFIM Capital? Vamos lá, a história é um pouco longa, mas eu já estou acostumado a abreviar ela. Eu comecei a investir em 2014, eu estava no Exército na época e eu era oficial temporário e o meu cargo lá eu tinha até 2017, era o meu limite. Podia sair antes se eu quisesse, mas o meu limite era 2017. Eu comecei em 2009 e aí era jovem, né? Queria só gastar dinheiro, fazer festa. Como todo bom jovem. Como todo bom jovem, né? Que, imagina, na época eu tinha 21, 22 anos, era curtição. Poucos ganhavam dinheiro naquela época, né? Normalmente a trajetória é sair do colégio, faz a faculdade, é estagiário na faculdade, depois... E eu já estava voando, ganhando dinheiro. Mas ia terminar uma hora a mamata, né? E aí eu ouvi uma conversa de dois colegas do quartel lá falando sobre dinheiro, não sei o quê, vi que eles já tinham um bom valor guardado. E aí sabe quando tu entra naquela conversa lá e tu se sente o pequeno do negócio, o patinho feio. O patinho feio, o desentendido. E aí eu comecei a pegar umas dicas com eles, assim, vi o que eles estavam planejando, que eles tinham um objetivo já, tinham metas. E aí eu pensei, tá, eu vou começar a entrar nessa também. Né? Foi meio que por influência de dois colegas que não tinham cargo temporário. Eram dois colegas de carreira, inclusive bem classificados, o 01 da turma de comunicações da Academia Militar e o outro acho que era quinto colocado, também com condições de ser general mesmo. Uma coisa, foi bem informal esse início dessa conversa, que foi te instigando então essa vida, hein? Não, muito informal. Era uma conversa no alojamento, sentado no colchão e conversando sobre planos. E aí eu vi, os caras estão na minha frente, eu tenho que buscar eles. E aí comecei a estudar um pouco o mercado. Na época, renda fixa totalmente acessível, juros altos, então era convidativo investir em bancos. XP já existia naquela época, então eu abri uma conta na XP e comecei a estudar e investir. Separei um percentual do que eu ganhava lá por mês e comecei a jogar lá e traçar objetivos. Tu jovem, muitas vezes, esse pensamento de fazer essa separação, né? Nem que seja uma porcentagem pequena para começar a investir, tu vê que dá um resultado na frente muito potencial, né? Infelizmente, muitas pessoas não pensam nisso, né? São poucas pessoas que têm essa capacidade de iniciar um pensamento jovem para esse tipo de investimento. E hoje, se tu for ver, a gente tem um turbilhão de modificações, de instabilidade financeira no Brasil, no mundo, né? A gente viu agora Trump, né? A eleição de Trump que entrou, a diversificação e a variação que deu da moeda americana, né, para o mercado, foi uma coisa gigantesca. Tu vai pegar hoje, como estratégia de investimento, né, é um pouco mais complicado tu por conta própria, a pessoa por conta própria, sem um mínimo de conhecimento, fazer isso. Hoje a IFIM Capital, o que ela faz? Assim, ela pega o seu cliente pela mão, indica? Como que é o procedimento de trabalho da empresa? Sim, vamos lá. Nossa empresa, a gente se caracteriza como um multifamily office. Então, nós alocamos o recurso dos clientes conforme os objetivos dele e do grupo familiar dele. Levando em consideração objetivos, estrutura familiar. Não existe aquela coisa de, o que tem de melhor no mercado hoje? Não, é uma pergunta vaga, porque o que é melhor para mim não é melhor para você. Então a gente tem que primeiro entender o contexto daquela família, as preocupações
né, da família, e aí a gente separa alocações pensando até em questões de sucessão, proteção patrimonial, dolarização, que é uma coisa muito importante que está em voga hoje. E a partir daí a gente monta o portfólio e faz o acompanhamento, né? Normalmente, para o nosso trabalho fazer sentido, a gente atende clientes mais alta renda. Então, o nosso trabalho é justamente esse: proteger o cliente nesse cenário brasileiro inflacionário, proteger o poder de compra dele e procurar oportunidades dentro do mercado que é assimétrico para que ele consiga ter ganhos de longo prazo. Mas dentro desses, só para deixar mais claro também para nossos ouvintes, né? Dentro desses produtos de proteção que vocês oferecem, tu falaste a dolarização, até uma questão de uma proteção patrimonial. Especificamente hoje, vou lá contratar o Eduardo para assegurar, né, a palavra certa, Sim. ou fazer a gestão dos meus investimentos. Há uma variação muito grande. Tu pode fazer essa gestão também, por exemplo, em mercado imobiliário, em todos os tipos de mercado de guarda, isto? A certificação que nós temos no mercado financeiro nos permite passar recomendações de compra e de venda de ativos que estão dentro do mercado financeiro, que estão subordinados à CVM. Uhum. Então aí existem classes de ativo: renda fixa, que é produto bancário, produto de crédito privado, fundos imobiliários, ações. Então todo esse mercado a gente atende. E tem também aquelas preocupações que estão dentro do meio familiar, que tangenciam o nosso trabalho, que aí vem a questão do imobiliário que você falou, questão de abertura de holdings, que aí o chama de vocês, offshore, né? Constituir uma empresa fora para poder ter ativos imobiliários fora. Então aí a gente conta com parceiros que conseguem nos dar esse suporte. Eduardo, e essa procura de investimentos? Como é que está o pessoal questão da instabilidade das moedas, desvalorização do real, supervalorização do euro, do dólar? Estão procurando o que mais hoje no mercado? Hoje a gente vê que o dólar já teve uma boa valorização, né? Pelo menos no último ano. Se a gente for olhar numa janela mais longa também, o dólar ele sempre tende a se valorizar frente ao real, uma moeda forte. Todas as commodities no mundo são cotadas em dólar, né? Algumas pessoas levantam a bola, né, do crescimento da China nos últimos anos também, com medo de que a moeda chinesa vá dominar, mas é uma coisa improvável. Então, hoje, olhando no cenário doméstico aqui, o real ele está levando muita paulada por conta de questões do arcabouço fiscal, e o dólar se valorizando. Então há uma tendência também no médio e no longo prazo de que isso continue acontecendo. Então é importante a gente ter uma reserva no país que a gente mora, na moeda que a gente usa no dia a dia, mas também é importante pensar um pouco mais além do viés doméstico, né? Porque é possível hoje ter uma conta em dólar Sim. no estrangeiro? Sim, totalmente. Como é que é viável? O CPF? Até tu tinha falado, antes de responder, até tinha falado, né, a questão da China dominar o mercado, mas a maior reserva de dólar que hoje existe é da China, não é? Exatamente, é da China. E por que isso, né? Não tem como isso acontecer de uma hora para outra. E não tem nenhum vetor que nos indica que o dólar vai ceder para algum outro tipo de moeda. A gente falou de euro agora há pouco. O euro, apesar de ser uma moeda que também ela tem um valor assimétrico em relação ao real, mas não tem muito investimento na Europa, é um país mais parado, tem meia dúzia de empresas lá que são empresas super potentes, mas o mercado dos agentes europeus lá investem nos Estados Unidos também, né? E respondendo a pergunta do Guedes, sim, hoje é plenamente possível investir em dólar, não precisa ter montantes de dinheiro muito elevados aí para isso. Existe uma corretora chamada Avenue, tem a Nomad também, que é uma outra alternativa, que são corretoras que te abrem o mercado financeiro e você consegue investir em dólar sem precisar ter domicílio fiscal lá, né? Uma coisa que era restrita a grandes bancos antigamente. Então, a possibilidade, e isto aí, enfim, aconselha, orienta, faz todo esse processo, abrir conta, tudo? Sim, como é que enfim, desde o processo de abertura de conta, tem que ver se primeiro, né, se é uma
uma necessidade para aquela pessoa, para aquela família, ou se é um interesse dela. Mas a abertura de conta, o câmbio, né? O câmbio que é feito entre o real e o dólar tem um valor que é cobrado pela corretora que faz isso, a gente tem que analisar as taxas também envolvidas, e a partir daí o grande oceano do mercado americano, né? Investimento em título público americano, que é o investimento mais conservador do mundo hoje, investimentos em ações, em ETFs. Hoje você consegue comprar, não é nenhuma ação, uma ação especificamente, você consegue comprar uma fração de uma ação de uma grande empresa, Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, consegue comprar isso com o valor que você quiser. Faz um câmbio lá, compra a ação. Claro, não estou recomendando comprar essas ações, estou citando de forma exemplificativa, mas para demonstrar mesmo, ilustrar que é uma coisa muito fácil hoje em dia. É que tu pega nesse cenário macroeconômico que a gente tem, né? Tu pega esse cenário, que nem tu falou, de uma diversificação muito grande no cenário americano, que é o país hoje referência em economia que a gente possui, né? Hoje, praticamente, claro, as eleições de todo o país, ele muda a concepção que a gente tem. Hoje a gente tem, por exemplo, um mercado, próprio Trump falando em criptoativos, em valorização disso também, né? Esse viés de diversificação da moeda diante dessa instabilidade que a gente tem é necessário. Porque tu não vai pegar todo o teu valor que tu tem, botar simplesmente numa única forma de renda. Isso tu se dá um tiro no pé, praticamente. Total, o único almoço grátis do mercado é a diversificação. Então, a gente falando que eu tenho meu patrimônio todo no Brasil. Ok, mas você consegue entender que tem coisas no teu próprio dia a dia que estão vinculadas ao dólar? Por exemplo, tu acorda de manhã, a pessoa vai lá, a primeira coisa que ela faz é lá olhar o celular. Pô, tá com um celular, ou Apple, Samsung, empresa americana. A pessoa vai entrar no computador, vai acessar lá o computador, abre um Windows, Microsoft. Então tá tudo envolvido, tudo no nosso dia a dia. Então é importante dar um passo para trás e olhar o mercado como um todo, porque o Brasil, no final das contas, representa 1% do PIB mundial. E há uma recomendação, por exemplo, claro, a gente sabe que a moeda mais forte que existe hoje é o dólar, né? Questão negocial. Mas há uma recomendação, digamos, em investir em outras moedas estrangeiras? Claro, a gente falou antes do euro também, que tem a Libra, que é um peso grande, mas, por exemplo, voltando à nossa conversa, que tu tinha falado da moeda chinesa, é uma vantagem hoje pensar em investir nesse tipo de moeda fora ou, teoricamente, talvez não seja o momento? Eu entendo que não, talvez até em nenhum momento, porque sempre que a gente fala em comparação de moeda, a gente está comparando uma em relação à outra, né? Então, no nosso caso, a gente está comparando real com alguma outra moeda. E quando a gente fala em para onde vai uma moeda, é uma loteria. A gente brinca que os economistas gostam de passar vergonha tentando dizer para onde vai uma moeda, porque eles erram em 99% do tempo. Tipo o Cleo Kuhn, assim, mais ou menos da previsão do tempo. Tipo a previsão do tempo, exatamente. E então, quando a gente vai investir em uma outra economia, é importante pensar que não está investindo naquela moeda. A gente fala muito em moeda aqui, mas o que é importante mesmo é o ativo que você está investindo naquela moeda. Então, eu posso muito bem investir na Bolsa Brasileira, só que em dólar. Uhum. Né? Posso me expor à Bolsa Brasileira em dólar, posso me expor à Bolsa Americana também em dólar. O importante é saber que a economia que tu está investindo é uma economia forte e pensar que ela vai continuar forte também, né? E os fundos imobiliários e os tijolos que dizem tradicional, é viável também investimento, além em reais, em dólar também é viável fazer no exterior? Sim, para investir em imóveis dentro do mercado financeiro existem duas possibilidades. Pode investir nos fundos imobiliários, né, que nada mais são do que, imagina um condomínio, um prédio. Um prédio é uma junção de pessoas que compram uma cotinha ali de um todo para reduzir custos, né? Para viver bem, compartilham os custos e vivem numa estrutura boa. Fundo imobiliário nada mais é do que isso. Você compra cotas ali de um fundo imobiliário que tem vários ativos,
ativo de tijolo, por exemplo, shopping center, hospital, torre corporativa, enfim. Galpões logísticos que são importantes também, posições estratégicas. Isso gera dividendo, que é uma renda mensal, que hoje é isenta de imposto de renda, e é um tipo de investimento muito interessante. No momento que a gente está hoje de juros altos, não é tão interessante assim, porque o pensamento da pessoa é o seguinte, o racional de primeiro nível. Juros altos, por que eu vou correr risco? Porque o fundo imobiliário oscila, o valor da cota vai oscilando todos os dias, né? É negociado em bolsa. Por que eu vou correr um pouco de risco investindo em fundo imobiliário se eu posso colocar meu dinheiro no banco lá que vai me dar perto de 1% ao mês? Então, nesses momentos de juro alto, a cota do fundo imobiliário cai para a vala. E a tendência disso melhorar é quando aconteceu uma tendência de queda dos juros no Brasil, que hoje está difícil de se pensar nisso. Vai demorar um pouco ainda para acontecer. E ainda tem a possibilidade de fazer isso nos Estados Unidos, que a gente está falando de um mercado gigantesco. Né? Lá se chama de REITs, que são os real estates. Lá o investimento é em empresas que colocam torres de comunicação, que tem isso em vários países, é um negócio absurdo. Aí também tem várias classes de ativo. E vou dar um spoiler, aproveitando que a gente está aqui, não sei quando que vai ser publicado o podcast, mas existem vetores que nos indicam que os fundos imobiliários americanos estão entrando num fundo de um ciclo e que esses vetores nos indicam que a tendência é que o negócio estoure lá. O que eu estou falando? Comparação do cenário macroeconômico, juros começando a cair lá, então o nível de vendas de casas nos Estados Unidos está muito baixo, próximo de 2008, para vocês terem uma ideia, e isso é uma tendência de subir. Então não sei quando isso vai acontecer, se daqui a 6 meses, 1 ano, mas os astros estão se alinhando para Então as perspectivas futuras são boas. Sim, para investimento em imóveis nos Estados Unidos, sim. Tá. E tendo assessoria da IFIM, vai mais tranquilo, né? Isso aqui agora é só para os clientes da IFIM e para o pessoal que está escutando o podcast. Essa aí. Espero que escutem no tempo certo. Vou escutar. Aqui é rapidinho, nosso pessoal trabalha rápido aqui. Bom, Eduardo, então a gente costuma falar, né, que o tempo voa quando a conversa é boa e tem pessoas com conhecimento e com segurança no que falam, né, para assessorar os seus clientes, os parceiros. Queremos abrir a câmera aqui para ti. Se quiser deixar um relato final aí, uma fala para os nossos ouvintes, para os nossos clientes, sobre você, sobre o seu serviço, sobre o que você gostaria de falar. Fica à vontade, meu amigo. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade de falar um pouco do trabalho, contribuir um pouco falando sobre o cenário e possibilidades também. E queria deixar aberto, se você tem interesse em consolidar uma carteira de investimentos, tem interesse em colocar o seu pezinho fora do Brasil e se aventurar em outras possibilidades, entender essa questão de uma moeda forte, as possibilidades que isso abre para você, pensando também em questão sucessória, em planejamento, fica à vontade para entrar em contato conosco, a gente analisa carteiras, a gente atende você com o maior carinho, vem fazer parte do nosso time aí. Qual que é o teu contato? Aproveita e deixa aí teu arroba, qualquer coisa. Instagram, @eduardo.gbarreto. Eu tenho um canal no YouTube também. Por gentileza. Eduardo Barreto Finanças e Investimentos. Estamos presentes nos dois. Esse é o forte. Mais uma vez, Eduardo, obrigado pela presença. Pessoal, nos sigam nas redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.